É maravilhoso na busca do que o Senhor quer falar e estarmos atentos, né? Entregar os nossos ouvidos para Ele. Esta noite é isso que o Senhor nos convida, para entregar ao que Ele preparou para nós esta noite. Aleluia. Amados, confesso que eu não precisava estar aqui, porque Ele já falou tanto comigo. Mas aí é o que é ministrado todo ano para nós sobre egoísmo, né? Assim, uau, vou ficar essa bênção só para mim? Não, vou compartilhar com a igreja, aleluia. E eu gostaria de iniciar algo que já está no grupo já, mas às vezes passa despercebido. Eu gostaria que nós já profetizasse com as nossas palavras sobre esses 12 dias de semear. Então eu gostaria que você repetisse, eu vou falar e você repetisse, para que Deus leve você a sério, tá bom? Então vamos lá. Chegou o tempo de preparar a terra. Repete. Chegou o tempo de preparar a terra. Lançar sementes de fé. E declarar sobre 2026 um ano de grandes vitórias, amém? Você pode dar um glória a Deus, um aleluia, uma salva de palmas para o Senhor, aleluia. Serão 12 dias de semeadura para 12 meses de vitória. E esse é o terceiro dia. Você que está desde o início, já teve a ministração do primeiro dia, referente ao mês de janeiro. O segundo dia, com a ministração referente ao mês de fevereiro. E hoje Deus está nos oportunizando ao terceiro dia, referente ao mês de março. Aleluia. E eu convido a igreja para abrir a palavra do Senhor no livro de Joel. Profetas menores, de vez em quando, eles se escondem na Bíblia, tá? Aí eu ia até falar assim, ó, se você achar Oséias, que é outro profeta menor, aí, se você achar o Amós também, está entre os dois, o Joel. Mas quem está com o celular é mais rápido, né? Glória a Deus. No livro de Joel, o capítulo é o 2, e vamos estar lendo o versículo 24 ao 26. Falei que de vez em quando ele se esconde, profetas menores, mas alguns já acharam, glória a Deus. E assim a palavra de Deus diz, no livro de Joel, capítulo 2, o versículo iniciando no 24 até o 26. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Fala assim, o meu povo não será mais envergonhado. Aleluia. A igreja pode se sentar. Glória a Deus. E nesse texto que o Senhor colocou no meu coração, Ele me deu para compartilhar com vocês com o tema, a semente está dentro de você. Fala para o seu irmão, a semente está dentro de você. Aleluia. Isso é muito real. E nesse texto fala que as eiras ficarão cheias de trigo, e os lagares, isso quer dizer, para a nossa linguagem mais atualizada, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Aleluia.
Essa passagem faz parte da profecia do profeta menor Joel, que após um período de grande devastação, descrito nessa passagem, como uma praga de gafanhotos que atingiu aquela nação, atingiu com seca, e que simbolizava o julgamento divino. Mas dentro dessa passagem, a gente conseguiu tirar dentro do funil algo maravilhoso. Deus promete o seguinte: primeiro, bênçãos materiais. Algo que a gente necessita, nós seres humanos precisamos de recursos, não é? Então, Ele promete bênçãos materiais. Aleluia. Deus reverteria naquela situação que aquela nação passou, de escassez e destruição, enchendo os celeiros e os lagares, locais que eram de processamento de vinho e de azeite. E com uma colheita abundante. Fala assim: a colheita é abundante. Fala aí para o seu irmão: a colheita é abundante. Aleluia. Outra coisa que nessa passagem Deus promete, além das bênçãos materiais, segundo, sinal de restituição. Uau! A gente sempre brinca, Deus não deve nada a ninguém, não é? E normalmente quando Ele restitui é algo que nem foi Ele que tomou. Lindo isso. Essa fartura seria um sinal visível de que Deus estava restaurando o que havia sido perdido. E nem sempre é culpa de Deus algo que se perdeu. E no versículo seguinte aqui de Joel, que nós acabamos de ler, no capítulo 2, o versículo 25, ele fala: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta. Aí eu fui pesquisando, a gente vê esses nomezinhos, né? Quem trabalha aí, estudou biologia, pega rapidinho, né? Mas aí locusta seria o quê? Os insetos. E o pulgão, conhecido muitos aí para quem gosta de flor, né, de plantação. O pulgão é aquela manchinha branquinha que suga a serva da planta. E quantas vezes o pecado vem contra nós, sugar a nossa vida espiritual. E a oruga, que é um tipo de lagarta. E o meu grande exército que enviei contra vós. Nessa passagem aqui específica que Deus devolverá os anos que os gafanhotos destruíram. E nessa passagem que lemos aqui de Joel, além dele prometer bênçãos materiais, sinal de restituição, também ele traz resultado de arrependimento. Como assim, pastora? Essas promessas de prosperidade são a resposta de Deus ao apelo anterior do profeta Joel para que o povo se voltasse para ele. Mas não é voltar de qualquer jeito. É voltar-se para ele de todo o coração. Voltar-se para ele com jejum, com choro e pranto, rasgando o coração e não as vestes. Isso não é uma palavra solta da pastora Hélida, mas está lá no versículo 12 de Joel. Você que está junto comigo aí. No versículo 12 e 13, olha o que diz. 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus,
porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Aleluia. Você quer um Deus todo seu, a bênção toda para você, que Ele tem preparado? Então, se entregue totalmente para Ele. Não é só rasgar as vestes, mas o coração. Então, em resumo, podemos dizer que essa mensagem é de esperança e de restauração. E se o povo se arrepende, e aí assim, voltar para Deus, Ele responderá, a palavra de Deus diz, com misericórdia, e proverá abundantemente todas as suas necessidades materiais, espirituais, emocionais, tudo que é necessário para que você seja totalmente 100% de Deus. Assim, na palavra de Deus, nesse texto de Joel, do capítulo 2, versículo 24 ao 26, tem a questão que restituirei os anos que comeu o gafanhoto. É uma promessa de Deus. Porque às vezes a gente acha que não mereço, não dá para mim isso, mas as promessas de Deus é para todos os filhos e filhas de Deus, para ser cumpridas. E a metáfora do gafanhoto é para descrever a devastação que a nação sofreu. E em decorrência de uma praga de gafanhotos que destruiu plantações e recursos naturais do país. E quantas vezes o pecado vem contra nós, devastando a nossa vida, destruindo e tirando, ou tentando tirar a nossa bênção, o que Deus tem preparado para nós. Essa passagem é frequentemente usada para uma mensagem de esperança no Senhor. É uma passagem para encorajamento para aqueles que passaram por tempos difíceis. É impossível, algumas vezes nós pensamos, é impossível devolver o tempo que passou. Mas há sim uma forma maravilhosa que Deus tem de lhe devolver as bênçãos perdidas, os frutos não amadurecidos e os anos os quais você se lamentou. Deus é capaz de trazer cura. Deus é capaz de trazer restauração em meio às circunstâncias mais adversas, que mesmo quando tudo parece perdido, há sempre a possibilidade de um novo recomeço. E a voz profética de Joel anuncia a chegada de inimigos para aquela nação, que viriam como gafanhotos e destruiriam a terra e deixariam uma escassez, fome, como lembrança de tão horrível que foi naquela situação. Mas a nação não sabia quando a invasão iria ocorrer. Isso é um alerta para nós, e a Bíblia também fala, né? Você não sabe quando o ladrão vai bater na sua porta. E também fala que o Senhor virá, comparação a essa situação, de um momento que você não espera. Que, como um ladrão invade, o Senhor ele não invade, mas Ele pode vir te buscar ou buscar a igreja dEle. E assim precisamos estar atentos, de modo que é importantíssimo voltar-se para Deus imediatamente, com sinceridade. E Deus, por meio de Cristo, restaura o pecador, Ele apaga o pecado e acaba com suas consequências para a vida eterna. Precisamos tomar posse disso e entender que o nosso Deus do impossível pode mudar a sua história.
Deus promete expulsar o exército invasor da terra. E aí eu achei muito lindo. Como ele fez com os gafanhotos, o Senhor pode fazer com o inimigo da nossa vida espiritual. O Senhor, ele soprou os gafanhotos para as profundezas do Mar Morto e do Mar Mediterrâneo. O Senhor pode fazer também um sopro espiritual maravilhoso na sua vida, expulsando o pecado, expulsando tudo que possa impedir a sua intimidade e relacionamento pessoal com Deus. Se tem alguma coisa que está fragilizando você, Deus pode soprar para o fundo do mar. Aleluia. E o sopro de Deus é poderoso. Fala para o seu irmão, o sopro de Deus é poderoso. Ai, é mesmo, aleluia. A nação é chamada ao arrependimento e entrega total ao Senhor. E todos os dias, pelo Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, somos chamados para o arrependimento todos os dias. Pensamentos, falas, atitudes que não honram, que não agradam o coração de Deus. Precisamos nos arrepender. E mediante esta volta e arrependimento, que Deus garante um tempo de restauração sem igual, porque é Deus que está fazendo. Joel olha agora para além da invasão. E aí, vendo um tempo em que Deus sararia a sua terra e restauraria as bênçãos do seu povo. Deus prometeu que daria uma safra tão abundante que a colheita seria mais recompensadora por tudo que o povo havia perdido. Durante aquela praga de gafanhotos e também da seca, daquela escassez. Porque o nosso Deus é um Deus que, mesmo estando no deserto, Ele faz brotar fontes de água viva. Então Ele pode fazer brotar na sua vida algo extraordinário para mudar essa escassez espiritual que pode nos abater. Essa é uma promessa para todos que se voltam para o Senhor. Que às vezes a gente acha que é só para o ímpio, né? Ou para o filho pródigo, ele tem que voltar. Não, você temos que voltar para o Senhor todos os dias. Temos que estar nos pés de Jesus. Temos que estar diante dele, no Santo dos Santos, com um coração sincero e quebrantado. Quando Deus fala de restituição, Ele não diz em devolver, igual a questão de Israel, quando aconteceu essa situação, que o que eles tinham antes. Mas Deus é tão lindo que a forma como Deus age é maravilhosa e extraordinária. Deus, Ele restitui, não devolvendo o que Israel tinha antes, mas em dar tudo de modo abundante. A restituição de Deus, amados, é sempre para mais. Nunca igual o que você tinha ou a menos. E você tem que tomar posse disso. Sempre para mais. E aí, nós percebemos que o pecado e o afastamento de Deus é que nos furtam a bênção do Senhor. E o nosso inimigo, né, conhecido, diabo, Satanás, entre vários nomes que ele tem, já tem tentado entrar na nossa vida, nas nossas finanças, na nossa família, nos nossos negócios, para usurpar o que o Senhor já tem nos dado. Isso que me chamou a atenção quando Deus falou comigo, porque Deus já te deu. A promessa já está sendo cumprida na sua vida. Mas você tem que tomar posse e não deixar que o inimigo furta isso de você. Tira a bênção da sua mão. Tira a bênção da sua casa. Tira a bênção da sua empresa. Tira a bênção do seu emprego. Tira a bênção dos seus estudos. Você tem que tomar posse que Ele já te deu a vitória. Amém, igreja?
E eu falo que ele já está, debaixo dos pés. Ele já está derrotado. Nós não podemos deixar ele achar que está vencendo alguma coisa. Aleluia. Pois é. Somente quando nos damos conta, quando nós perdemos, é que percebemos que parece impossível de recuperar, mas Deus não nos faz melhor, envergonhados. E é a palavra de Deus que diz, lá no livro, de Joel, capítulo 2, o versículo 26. Isto, Joel. Meu Joel, de vez em quando ele some aqui também, gente. Aí, cheio. Marquei. 2:26. Olha o que fala. E comereis fartamente. Fala aí, comereis fartamente. E ficareis satisfeitos. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E você viu que não é algo singular, mas está no plural? É para todos. O povo de Deus não vai ser envergonhado e vai comer, vai se fartar, vai estar satisfeito, vai estar glorificando, com o coração grato por tudo que o Senhor está provendo e agindo em seu favor. Ele nos faz para sermos luz nesta terra e somos filhos amados de Deus. Ele vem ao nosso encontro para nos socorrer e nos dar tudo em dobro. Jó 42, versículo 10. Jó 42. O versículo 10 diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Todos vocês conhecem a história de Jó? Mas o Senhor deu em dobro. Tudo o que ele tinha foi restituído em dobro. E eu achei interessante que Jó não estava orando por ele. Jó estava orando pelos seus amigos. E aí é um alerta para nós. Que às vezes a gente ora tanto, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, Senhor, Senhor. E nós precisamos falar, Senhor, também abençoa a minha igreja, Senhor, abençoa a minha célula, Senhor, abençoa a membresia da igreja onde eu pertenço, Senhor, abençoa a minha liderança. Precisamos orar uns pelos outros. Isso também é cuidado, é amor. Isso também é ofertar seu tempo de oração em prol do irmão. Aleluia. Por isso, amados, não deixe que seus pecados roubem de você o que o Senhor já tem garantido como bênção. Pastora, estou achando tão estranha essa mensagem. Ela está falando tanto em pecado. Mas o Senhor fala, aquele que fala que não tem pecado, que não peca, já é mentiroso. E a mentira é um dos pecados. Todos nós temos fragilidades que precisamos ser tratados para que venhamos estar próximo do que o Senhor tem planejado, a missão, o chamado para executarmos. Chame por Ele, abre sua boca, levante a sua voz, pois as mãos de Deus estão estendidas para retribuir a você. Creia nessa promessa e saiba que Deus ama você e dará tudo de volta que o inimigo roubou da sua vida. Firme sua vida na fé em Deus, porque uma promessa pode mudar uma vida. E imagina as promessas bíblicas, promessas de Deus sendo cumpridas na sua vida. Uau! Vai mudar tudo. Muda tudo. E não é para igual, nem para menos, mas para mais, para melhor. E aí eu gostaria também,
logo que eu estava compartilhando, Deus compartilhando, assim, a gente degustando a palavra em Joel, e aí o Senhor me levou lá no livro de Salmos, Salmos 1, do 1 ao 3. E eu achei tão interessante. Senhor, tem certeza? Tem. Eu quero que você fale sobre isso. Amém. E aí começou a falar conosco no Salmo 1, do 1 ao 3, bem-aventurado. Fala assim, você é bem-aventurado. Fala com o seu irmão aí. Você é bem-aventurado. Não, gente, ó, assim, ó. O que eu estou falando? Vocês sabem o que eu estou falando? Não, eu não estou falando nada. Agora eu solicitei a igreja para falar assim, fala para o seu irmão, seja bem-aventurado. Aê! Porque se ele não é, você lançou uma palavra profética para ele ser um bem-aventurado. E olha o que a palavra de Deus diz. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Uau! Aí é o segredo. Está tudo mastigadinho para nós. No livro de Salmo 1, tem o entendimento do conhecimento, que as sementes da fé estão sempre dentro de nós. Fala assim, a semente está dentro de nós. Fala para você mesmo. Isso, a semente está dentro de nós. E às vezes é necessário passar por uma crise, para que elas sejam alimentadas e possam crescer. O que tem potencial e provoca o crescimento dentro de nós é esse ambiente que às vezes passamos por uma crise e que nos leva a refletir. Somos totalmente dependentes de Deus. Lá no livro de João, o capítulo é o 15 e o versículo 5. Olha o que a palavra do Senhor diz. João 15. E o versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Somos totalmente dependentes de Deus. Não temos como fazer nada se não for dependendo da ação do Senhor. E o que eu achei mais lindo aqui, que ele fala, ó, quem está em mim tem que estar nele para fazer, para frutificar e para multiplicar a semente. Aleluia. As sementes, assim, Deus vai te dar ideias e habilidades para semear. E as sementes que você precisa, elas não estão no seu futuro, elas não estão daqui a um mês, mas elas estão dentro de você. Elas não precisam esperar dias, anos. Ela já está com você e dentro de você. Elas não precisam dessa situação de espera. Elas já se encontram dentro. E elas vão se manifestar no processo dentro de você, na sua vida. E aí a sua expectativa em Deus de suprir áreas da sua vida e respostas que você necessita são sementes que Deus um dia plantou em você e tem propósito, tem desígnio e uma fé ativa. Eu achei interessante porque Deus foi ministrando que todos nós temos semente. E essa semente está dentro de você.
E quem plantou essa semente dentro de você foi o próprio Deus da semente. Olha que lindo! Uau! Está garantido a colheita, amados. A plantação vai ser farta. Porque o dono da semente já plantou a semente dentro de você. E eu posso assim afirmar que todos nós nascemos nesta terra já com uma semente plantada por Deus dentro de nós. Aleluia. Toda semente, ela carrega uma floresta. Alguns de vocês já devem ter até escutado isso em alguma situação da sua vida. E aí, árvore frondosa, né? Árvore que produz fruto. E a pergunta do Espírito Santo para mim e para você é: qual a sua semente atual? Qual a sua semente atual? Eu tenho alegria onde a semente me leva? Aonde a semente que você tem plantado tem te levado? Tem que estar muito ligadinho no Espírito Santo para entender essa palavra profética. A produtividade é vista, frutos que permanecem. E aí a palavra de Deus diz lá em João 15:16. Olha que lindo. João 15:16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, ao Pai, Ele vos concede. Então, você precisa pedir para que a sua semente venha frutificar. Tem que ter fruto permanente. E aí você tem que pedir para Deus: Senhor, eu quero dar fruto, eu quero ter fruto, mas frutos que permaneçam. E o mais lindo, não foi você que escolheu ser uma árvore frondosa e frutífera. O próprio Deus fala que Ele te escolheu. Ele te escolheu, Ele te nomeou, Ele te conhece pelo nome. E Ele fala para mim e para você: deis fruto. Por isso a semente que tem dentro de você foi o próprio Deus da semente que te deu e que pode frutificar. Porque Ele já lançou sobre você que é para você ser frutífero. É para você ser fértil. Porque essa semente é para frutificar, é para dar fruto. E a palavra de Deus fala: deis fruto, e frutos que permaneçam. E aí Ele fala: olha, o segredinho é só você se aproximar de mim e bater um papinho aqui comigo. Vão lá bater um papo de madrugada. Vamos bater um papinho às 2h da tarde. Vamos bater um papinho à noite antes de dormir. Vamos bater um diálogo aí, um diálogo na hora das refeições. Vamos aí conversar um pouquinho comigo quando você acorda. É conversar com Deus, é dialogar com Ele, é trocar os seus desejos, as suas necessidades. É pedir, e com fé, tudo que você pedir, crendo, você vai receber. Então, bate altos papos com Deus. Eu falo assim: Deus está doidinho para você bater altos papos com Ele. E, gente, Deus é tão maravilhoso que Ele ouve uma criança, como Ele ouve um idoso, ouve uma mulher, ouve um homem, ouve um adolescente. Ele não faz acepção de pessoas. E as promessas do Senhor é para todos. Só que você tem que desejar que essas promessas se cumpram na sua vida. E você tem que pedir. Só começar
a ter altos papos com Deus. Você vai ver as respostas aí desse diálogo espiritual. É muito lindo isso. Mas o Senhor fala que a produtividade é vista com os frutos que permanecem, mas não apenas com aparência, amados. Não apenas com folhagens. Porque é lindo você ver uma árvore frondosa, que tem até um objetivo de promover uma sombra maravilhosa. Mas o Senhor fala que não é para a gente ser sombra. Ele fala para a gente frutificar. Sombra é algo que fica atrás, já reparou? Dependendo da posição do sol, o sol foi ministrado aqui, é o sol da justiça, né? Na hora da semente. Quando você vai andando, a sombra fica o quê? Atrás, do ladinho. Dificilmente você vê uma sombra na frente, não é? Só se o sol estiver aqui atrás. Mas normalmente a sombra está de lado ou está atrás. Você não é sombra. E Deus está dando isso aqui agora para mim e para você. Nós não somos árvores frondosas para ser sombra. Nós somos árvores frutíferas para dar fruto, que é o que a palavra lá em João 15 ministrou para nós. E precisamos, então, não ser só uma árvore cheia de folhas. Agora é interessante que lá no Salmos 1, ele é muito lindo. Ele fala sobre as estações, né? Olha no versículo 3, o que que fala? Pois será uma árvore plantada junto a ribeiros de água. E aí eu quero lembrar que nós somos alimentados juntamente a ribeiros de águas, mas não é só para matar a nossa sede. Nós somos alimentados para alimentar outros. O que a gente recebe, a gente multiplica. E essas estações são diferentes, amados, porque tudo tem o seu tempo para germinar. Tem a estação própria. Olha o que a palavra de Deus diz. Pois será uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Então, nem sempre o que você está desejando tanto vai ser exatamente naquela estação que você está querendo. Tem que ser no querer de Deus, é na estação dele. E quando nós estamos alinhados e ligadinhos na estação de Deus, uau, aí sim, já deu certo. É no tempo dele, é na estação dele que vai germinar e vai acontecer. E aí a gente percebe na palavra que tem o seu fruto na estação certa. Então quer dizer que tem o fruto para cada estação. E cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, tudo quanto fizer, a palavra de Deus diz que prosperará. E aí, uma coisa linda que Deus começou a ministrar, e às vezes a gente fica querendo limitar Deus. E o Senhor quer despertar a igreja nesse dia. Não limite o que Deus pode fazer por você. Não limite, porque você pode dizer assim: eu me batizar, me tornar um membro de uma igreja? Eu não tenho condições nenhuma de ser líder de um Jeovite, de abrir a porta da minha casa. Eu ser líder de ministério? Deus! O quê? Chamado pastoral? Às vezes a gente quer limitar Deus. Deus tem um chamado diferenciado para cada um de vocês. E precisamos estar atentos a isso para não perder a nossa semente, não perder o fruto que Deus vai frutificar através de você. Precisamos estar atentos e não limitar o que Deus pode fazer. O problema não está na semente, então.
Porque a semente é de Deus, ela já está dentro de você. Tem o tempo certo, assim, de germinar. Você não nasceu vazio. A semente já está dentro de você. Todo mundo nasce nessa terra com a semente que Deus plantou. Como o profeta Jeremias, foi até ministrado aqui no primeiro dia, que ninguém dava nada por ele. O quê? Aquele ali vai ser um profeta de Deus? Mas foi um dos profetas maiores. E como foi ministrado aqui, tem 2 livros específicos dentro da Bíblia, falando e escrito por Jeremias. E foi um homem usado maravilhosamente naquela época. E continua sendo usado para nos abençoar. Jeremias, naquela época, ele foi detectado como um profeta de Deus. Ele foi constituído. E eu quero dizer que você já é constituído como filha, como filho. Você é herdeiro, herdeira de Deus. E aí você tem uma missão, porque é o ID do Senhor. A minha unção, amados, será do tamanho da minha missão. Qual é a sua missão? Pergunta aí para o seu irmão, qual é a sua missão? Porque às vezes a gente acha que a nossa missão é acordar, comer, tomar um banhozinho de vez em quando, né? Tem gente que é de vez em quando. E para os afazeres do dia a dia, da rotina, chegar em casa, comer de novo e dormir. Essa não é a sua missão. Você não está aqui, você é peregrino, não é? Que a gente canta. Você veio com uma missão, mas qual é a sua missão na área espiritual? Foi ministrado ontem aqui que aonde Deus planta você, você tem que frutificar. É no seu ambiente de trabalho, é na escola, é dentro de casa, é na sua vizinhança. Qual é a sua missão com as pessoas que Deus oportuniza você ter contato e se relacionar? Porque a unção que está sobre nós é conforme a missão que Deus tem para você. Então não devemos limitar o que Deus pode fazer por você. Às vezes a gente olha para alguém e fala assim, o quê? Fulano? Ser chamado? Fazer alguma coisa para Deus? Ou às vezes a gente mesmo, oh Deus, euzinha! Ok, o pastor me chamou para dar uma palavra de testemunho, uma palavra lá na frente. Oh Deus! Nós tentamos limitar Deus. Mas a unção que vai descer sobre você é conforme a missão que você tem. Se o pastor te convoca para fazer algo, vai na fé, irmão. Vai cheio da unção, porque você tem uma missão. E Deus vai te capacitar, vai dar habilidades para fazer a missão. Quem vem antes, amados? É a semente ou o fruto? Responde para mim. É a semente. Com certeza é a semente. E aí, o que tem dentro de você? Qual é a sementinha que está dentro de você? Deus, agora isso aqui é para mim e para você, hein? Deus nunca exigirá de você o que Ele não prover. Isso quer dizer que já está dentro de você, já está nas suas mãos, você já tem. Ou Deus nunca pedirá algo que Ele não tenha preparado antes. É muito sério isso. Não limita Deus. Ele já te deu a semente. Ele já te deu a missão. É só agora você segurar e executar para ter a unção de Deus sobre você. Às vezes nós, colocamos limites, começando por nós, não é isso? Senhor, não conta comigo, não dá para mim, não.
Mas creia que Deus já te capacitou. Deus já te deu a semente. Te chamou para um teatro? Vai. Eu não tenho, o jeito. Deus vai te dar o jeito. E você vai ser um dos melhores na hora da apresentação. Eu não sei fazer um acolhimento. Mas você foi convidado para fazer acolhimento na hora dos ministérios, no culto da celebração da noite? Vai. Que o melhor sorriso, o melhor aperto de mão, o melhor abraço, que vai fazer a diferença na vida de alguém, vai ser o seu. Porque a missão que você teve, ou você recebeu, a unção que vai vir sobre você é conforme a missão. Aleluia. Então Deus nunca exigirá de nós o que Ele não provê e o que Ele não tenha preparado antes. Por isso, amados, algo que a família pastoral faz, e eu quero compartilhar com vocês, é você planejar a sua semente para esse mês de 12 dias de semeadura. Você já tem que planejar, você com Deus e você com a sua família, planejar a semeadura desses 12 dias de semear. Eu não estou falando de valor. Eu não estou falando das moedinhas da viúva, porque o problema não é as moedas. Ela entregou o que ela tinha. Agora, qual é a semente que você tem? O que você planejou para entregar referente a cada mês do ano? O que Deus colocou no seu coração? Porque às vezes a gente olha muito para a grama do irmão, né? A grama do vizinho. Está tão verdinha, está tão abençoada. Mas é porque ele planejou a semente que ele plantou e agora ele está tendo a colheita. Então precisamos planejar qual a semente que vamos lançar para termos uma colheita de abundância. E quando estamos de acordo aqui na terra, vai estar de acordo lá no céu. Isso é muito importante, planejamento da semeadura nesses dias. Porque às vezes a gente chega aqui, né? E nós nos pegamos de surpresa. Ai, meu Deus, na hora da oferta. O que eu vou dar? Eu não tenho nada no bolso hoje. Você não tem porque você não planejou. Planeje todos os dias. Hoje é o 3º dia. Nós temos ainda mais 9. Não é? 9 mais 3, 12 dias. Eu falei, depois eu... Pois é, mas você tem agora a oportunidade de planejar os 9 dias restantes dos 12 dias do semear. Qual é a sua semeadura que já está dentro de você, que Deus já te deu, que Ele já proveu, que Ele tem dado nas suas mãos para administrar, para semear, nesses dias de semear. Porque depois não adianta murmurar, e murmurar é pecado. Só Deus abençoou, só fulaninho. Mas fulaninho planejou e deu uma oferta que agradou igual a oferta de Abel. E às vezes a gente está na posição de Caim, dando a oferta tipo Caim. Vamos dar a oferta como Abel, a primícia, o melhor, o que você planejou, o que Deus, o Espírito Santo, colocou no seu coração. Às vezes, a gente como filhos, quer dar a oferta que o pai e a mãe estão dando. Não, você que trabalha, ou você recebe uma mesada, não é mesa de mesa com cadeira não, é mesada, que às vezes você recebe lá R$10 por mês, R$20, 50, sei lá. Pega ali, igual você dá o dízimo 10%, faz aí um planejamento de oferta durante esses 12 dias. No seu salário mensal, você tem o seu salário, tem o seu dízimo que você já sabe que é de Deus. E aí, no restante, esses 12 dias, o que você planejou para entregar para Deus? Porque depois não adianta olhar a grama verdinha do irmão e a sua está lá, na escassez, está seca. Precisamos planejar a nossa semeadura. E não vamos limitar o que Deus está fazendo. Deus pede para que você seja fértil, onde está plantado. E você, como membro da Igreja Batista Vitória, nesse projeto de semear de 12 dias, referente a 12 meses do ano, nós estamos plantados nessa instituição para que aqui venhamos ser fértil.
O meu futuro, amados, e o seu futuro está no formato de uma semente. O fruto é o resultado final. Eu preciso aprender a plantar e a regar. A principal função da semente é multiplicar. Eu não devo reter, mas entregar em forma de oferta. E não briga com o Espírito Santo, não. Às vezes o Espírito Santo fala assim, dá uma oferta de tal valor. Assim, ai Deus. E hoje não tem desculpa, não tem dinheiro no bolso, mas tem no Pix, tem na conta, né? Hoje é tudo, tecnologia. Então, amados, a principal função da semente é multiplicar. E eu não devo reter, mas entregar em forma de oferta. Eu faço o princípio. E o resultado é com Deus. Olha lá o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Conhecido por todos vocês. Vamos lá. 1 Coríntios 3. Eu vou achar primeiro, 1 Coríntios capítulo 3. E o versículo é o 6. Olha o que a palavra diz. Eu plantei, Paulo regou. Eu quero até fazer um paralelo aqui, tá? Olha bem. Eu plantei, eu vou semear hoje. Apolo regou, vamos dizer, o Espírito Santo vai estar regando para nós. Mas Deus Pai, vai dar o crescimento. Ele já frutificou a sua semente, que você vai trazer a semente em forma de oferta nesta noite. Você crê? Diz um amém. Aleluia. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, ciclo de realização. Ah, que lindo. Gente feliz é gente que produz. Meditar a palavra dia e noite, gente. Lá em Salmos 1 e 2, não foi? Para a gente meditar na palavra de Deus, dia e noite. Olha o que fala no versículo 2 de Salmo 1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Para que isso, pastora? Eu nem prego. Ah, mas você tem semente. Você tem chamado, você tem missão. Aonde você se relaciona, você pode ministrar a palavra do que você tem recebido. Mas meditar dia e noite, amados, para não cair no versículo 1, que é seguir conselhos de ímpios, nem estar na roda de escarnecedores, nem deter caminhos de pecadores. Precisamos ler dia e noite a palavra, para não ter conselhos que não seja do Pai, do Filho, do Espírito Santo e de líderes espirituais que possam estar direcionando a sua vida no amor e o cuidado. Meditar a palavra dia e noite. Quem você ouve? Ah, eu escuto a minha colega, meu colega. Ah, eu escuto meu vizinho, a minha colega de trabalho. Eu escuto o meu paciente, meu cliente. E Deus? Quem você está ouvindo? Você tem que ter intimidade para ouvir a voz de Deus. Tem que ter relacionamento. O conselho faz a diferença. Não é para qualquer um que você tem que abrir a sua vida. Principalmente vida espiritual. Porque só discerne coisas espirituais quem é espiritual. Isso é um alerta principalmente para os jovens, tá? É um tal de abrir o coração para quem não deve. Não abra o coração com o papai, com a mamãe, que são homens e mulheres que têm autoridade espiritual para proteger você, com conselhos edificantes. Você abre com um coleguinha da escola, com um professor, com um amiguinho, sei lá da onde. E esse amigo, por trás, fica falando da sua vida para todo mundo.
Não é um diálogo de edificação, de cuidado, de amor. Procure pessoas idôneas que possam cuidar de você. E isso não é só para os jovens, não. É para nós, homens e mulheres, que precisamos ser maduros para procurar pessoas espirituais que possam nos ajudar. Tem coisas que eu não escrevi, Deus está mandando falar, hein? Então, manda ver, Espírito Santo. Vamos lá. Então, precisamos, amados, entender quem estamos ouvindo. E precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo. Porque o conselho faz a diferença, e eu quero dizer que a palavra de Deus é a blindagem. Porque quando o pecado bate na sua porta, você fala, opa, sai que é laço, né? Corre que é laço. Pois é. Você vai falar, você não vai falar assim, sai no sangue de Jesus. Não é no sangue, gente. Tem muita gente que fala coisa errada aí. Sai em nome de Jesus, que é no nome de Jesus que tem poder. Se você não sabia, aprende aí, começa a ministrar. Não é o sangue que tem o poder, é no nome de Jesus que tem poder. Que às vezes a gente fica tão emocionado, ai, no sangue de Jesus, sai. Não vai sair. Aí você vai perguntar, por que não sai? Por que não sai? É porque não é no sangue, é no nome de Jesus. Então é no nome de Jesus. A palavra de Deus é a nossa blindagem em relação ao que fica batendo na nossa porta, tentando fragilizar-nos espiritualmente. E eu vou viver o que a palavra de Deus diz. Bem-aventurado. Quem é? Aquele, no versículo 1. Não andar na roda dos escarnecedores, nem seguir conselhos dos ímpios, nem permanecer ali. Olha como é bom estar na comunhão, no corpo de Cristo, no templo. Poder estar não só no santo, mas no santo dos santos. Essa oportunidade Deus nos dá toda vez que você tem a oportunidade de estar na casa dele. Eu preciso viver o que a palavra de Deus diz. Eu preciso ser bem-aventurado. Hoje a mensagem é: a semente está dentro de você. Ela está pronta para frutificar. Deus usa a matéria-prima para provocar a semente. Mas se você não tiver fé, você será frustrado. Aí você vai só olhar, o irmão está sendo abençoado, porque está botando a sua fé ativa, e você está ficando para trás na sua bênção. Então não seja um homem, uma mulher, um jovem frustrado, mas tenha fé. Passe a sua semente pela fé. Que você vai ver o resultado maravilhoso na tua vida e na tua história. Pelas conquistas e vitórias que o Senhor vai proporcionar para você. Que Deus vai entregar nas suas mãos. E aí você pode perguntar, o que eu preciso fazer então, pastora? Qual decisão e escolha devo realizar para viver o que a palavra de Deus diz a respeito da minha prosperidade? A promessa do Senhor fala que tudo que você pedir, crendo, você vai receber. E Ele quer que você seja uma árvore frutífera. Para ser uma árvore frutífera, a semente tem que vir em forma de oferta. E se entregar a sua semente com fé, em forma de oferta, e não comer, como foi ministrado ontem, e não reter, que Deus tinha me dado a palavra reter, e ontem foi ministrada a nós não comer a semente, para usufruir de uma colheita abundante. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Não limita o que Deus pode fazer através da semente que já está dentro de você, o que Ele já proveu para você, o que Ele já te deu, e hoje especificamente na área espiritual, que é as finanças, para que o devorador não venha contra as suas finanças. Olha o que a palavra de Deus diz em Jeremias 29:11. Deus tem bons planos para você. E Provérbios 16:3 diz:
Consagre. Você vai consagrar. O nosso pastor Robson vai estar vindo aqui à frente. Vai estar pedindo para que você levante o seu envelope, que você coloque a semente dentro do envelope. Nós vamos consagrar esse momento ao Senhor, tudo que você faz. E hoje nós vamos estar fazendo com a semente que Deus colocou, o Espírito Santo ministrou ao seu coração para semear referente ao mês de março, nesse terceiro dia de semear. E os seus planos serão bem-sucedidos. Você que deseja ser uma pessoa bem-sucedida, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Ninguém quer ser sucedido? Então você que deseja ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. Porque nós temos que entender que nós somos espirituais, amados. E o espiritual é que comanda o material. Se você é uma pessoa bem-aventurada, bem-sucedida no Senhor, Ele vai fazer você uma pessoa ser próspera, bem-sucedida também na área das finanças. Vai te ajudar a ser um bom mordomo, a cuidar bem do que Deus já provê, já tem dado nas suas mãos. O segredo é simples. Semeie no reino. Porque o dono do reino vai prover para suprir a sua necessidade. E é onde você necessita. Se é financeira, se é saúde, se é relacionamento, se é familiar, emocional, o que você está precisando. Controle, em que área que você precisa de controle? A semente que está dentro de você, como que você vai usar ela nesta noite? O Espírito Santo fala, você já tem a semente, mas ela pode vir de forma como oferta. Se entregue totalmente ao Senhor. Você é propriedade exclusiva de Deus. O primeiro segredo é esse, você se entregar, se render como oferta para Deus. Depois o Espírito Santo vai te falar como que você vai semear com essa semente que já Deus tem provido e te dado, já está com você. Amém? Então, neste momento, eu convido o Ministério de Louvor para estar ministrando aqui. E agora coloque a mão na sua cabeça.